Pode começar. Boa noite, povo de Deus. Como é bom estar com vocês essa noite, queridos. Como é bom estarmos aqui para adorar o Senhor. E mais um culto online, amém, queridos? Creio que hoje é um dia de busca, de entrega ao Senhor. Hoje eu, o apóstolo, nós estamos fazendo um jejum. Todos os líderes aqui do Brasil estão fazendo esse jejum em favor da nossa nação, clamor pelo nosso Brasil, por tudo isso que tem acontecido aqui, queridos. E o que eu digo hoje que é um dia de arrependimento, é um dia de buscarmos a face do Senhor, é um dia de buscarmos pela misericórdia do nosso Senhor. Queridos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Muitas pessoas nós temos visto, eu aposto quando a gente sai, nós temos visto quantas pessoas elas estão amedrontadas, o quanto elas estão com medo de tudo isso que está acontecendo. Mas eu creio que é o que eu sempre falo. Tudo que acontece, queridos, é permissão de Deus. Não que Deus esteja enviando essa doença para o mundo inteiro, não. Porque Deus ele é um Deus de amor, Ele é misericordioso. Mas tudo é permissão de Deus. Então eu entendo que tudo isso que está acontecendo, queridos, é para nós vermos o quanto nós necessitamos da presença do Senhor. O quanto nós, nada, do maior, do menor, todos nós, necessitamos do nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Amém, Aleluia. queridos? Eu queria deixar um versículo. Nós estamos nesse jejum, estamos clamando. E foi um versículo qual o Senhor colocou no meu coração. Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Creio que é um versículo muito conhecido, mas que é um versículo que fala muito aos nossos corações e tem falado muito nesses dias. Muitos líderes têm falado justamente sobre esse versículo, que é um versículo ao qual o Senhor ele tem falado profundamente, fortemente no nosso coração. E diz assim lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Queridos, é tempo de buscarmos, é tempo de nos humilharmos à presença de Deus. Uma coisa que eu tenho achado muito bonito esses dias, principalmente o dia de hoje, é que todas as igrejas, elas estão se unindo. Queridos, entenda uma coisa, esquece esse lado político. Nós não estamos defendendo um partido, nada disso. Nós estamos defendendo o nosso Brasil, a nossa nação. Nós estamos defendendo a nossa nação. E o que eu achei mais lindo nesse dia de hoje, nesse domingo, foi a igreja inteira estar em jejum, em oração, em clamor pela nossa nação, para que Deus ele venha derramar a sua misericórdia, para que Deus ele venha sarar a nossa terra, sarar essa nação, curar, como todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas, queridos, é tempo de clamarmos agora. Clame aí na tua casa. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Convida o Senhor para entrar na tua casa agora. Convida Ele para entrar na tua casa, para encher a tua casa da presença dEle. Amém, queridos? Vamos orar agora. Vamos fazer um momento de oração, amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai querido agora nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor, meu Pai, está em cada casa. Aleluia. O Senhor, meu Pai, está agora visitando os nossos, cada pessoa, meu Pai, que está vendo esse culto online agora. Senhor, vai visitando cada casa, cada lar nessa noite, Senhor. Aleluia. Senhor, vai trazendo alívio, meu Pai. Vai trazendo, Senhor, conforto a esses corações. Senhor, tira todo medo. Senhor, tira toda insegurança, meu Pai, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor.
E na tua palavra diz, meu Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E eu creio, Espírito Santo, que esse mal, meu Pai, não irá tocar a tua noiva, porque a tua noiva está remida pelo teu sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, visita cada pessoa, visita cada lar. Senhor, traga, Senhor, conforto. Senhor, que nesse momento todos nós venhamos, meu Pai, a entendermos o quanto somos necessitados da tua presença, o quanto necessitamos de ti, Senhor. Senhor, nos perdoe, meu Pai. Aleluia. Pelas nossas iniquidades, Senhor. Sim, Deus. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Senhor, na tua palavra diz que nós somos maus, Senhor. Senhor, nos perdoe pela nossa maldade, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Mas que a tua misericórdia, meu Pai, assim como na tua palavra diz, que a causa de não sermos consumidos é a tua misericórdia, Senhor, que nos alcança todos os dias. Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia, Senhor, que o teu amor, Senhor, que a tua cura, que o teu Espírito, Senhor, venha suprir. Aleluia. Venha nos encher novamente. Encha, Senhor, o teu povo novamente. Que o fogo, Senhor, não se apague. Que essa chama não se apague, Senhor. Que venhamos a viver tempos novos. Tempos de grande arrependimento, de clamor, Senhor. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, querido, clame a Ele agora. Se entregue ao Senhor nessa noite. Clame a Ele, fale com Ele. O Espírito Santo está aqui, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo a tua oração. Esse é o tempo de orarmos, esse é o tempo de buscarmos. Busque a face do Senhor. Busque a presença do Senhor. Busca Ele agora. Busca Ele agora, fale com Ele, querido. Oh, Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Espírito Santo. Estamos aqui para adorar o nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. Senhor, não há ninguém maior do que o Senhor, meu Pai. O Senhor é grande, o Senhor é Rei. O Senhor é Rei de tudo, Rei da Glória. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Encha esse lugar, encha cada casa agora, Senhor, vai curando corações, vai curando enfermidades, Senhor. Visita cada lar de cada pessoa que está vendo essa live agora, Senhor. Visita essas casas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Traga esperança, Senhor. Traga alento, meu Pai. Traga o gozo, Senhor, a alegria novamente. É verdade. Traga o avivamento, o fogo novamente nesses corações agora. Em nome do Senhor Jesus é o que declaramos. Eu declaro que peste nenhuma, eu declaro que maldição nenhuma chegará à tenda de nenhuma dessas pessoas, Senhor. De nenhuma dessas pessoas que estão vendo essa live agora, Senhor. Que estão assistindo esse culto agora, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre essa casa agora. Eu profetizo sobre a casa de cada um agora. Que não faltará alimento, não irá faltar nem a farinha, não irá faltar nem o azeite na mesa de cada uma dessas pessoas que estão vendo esse culto agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha prover, Senhor. Prover, meu Pai, cada um em nome do Senhor Jesus. Prover em cada casa, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Oh, Senhor. Papai querido, eu clamo agora, Senhor Jesus. Pega aqui, meu esposo. Clamamos agora, Senhor, por essa nação, Espírito Santo. Clamamos agora, Senhor, meu Pai, que todas as diferenças, as pessoas, meu Pai, agora nós viemos a nos reunir, nos unir, Senhor, com um único propósito. Nós estamos, Senhor, todas as igrejas desse Brasil, estão orando, estão em jejum hoje, Senhor, nesse domingo, clamando pela Tua misericórdia. Espírito Santo, olhe pela nossa nação, Senhor. Olhe, Senhor, pelo homem que o Senhor colocou naquele lugar. Senhor, que todos nós venhamos a esquecer, meu Pai, as nossas diferenças. Meu Pai, na Tua palavra diz que todas as autoridades são estabelecidas por Ti, Senhor.
Meu Pai, eu creio que se aquele homem está no poder, meu Pai, foi porque o Senhor assim o permitiu. Senhor, abençoa o teu filho. Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa liderança, Senhor. Abençoa, meu Pai, a vida do nosso presidente, dê sabedoria a ele, para que ele venha conduzir o teu povo, Senhor, com discernimento. Meu Pai, que nenhuma arma forjada contra ele venha prosperar. É verdade, sim. Senhor, dê sabedoria para que ele venha conduzir o teu povo, Senhor, com honra e glória a nosso Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, tire. Senhor Jesus, te clamamos agora. Tire esse vírus maldito da nossa nação, Senhor, que a nossa nação venha voltar a prosperar. Venha voltar a ser uma nação, Senhor, próspera, meu Pai. Uma nação de esperança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, te pedimos nessa noite, Pai. Oh, Senhor, derrama agora, meu Pai, o teu bálsamo. Derrama agora, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas. Espírito Santo. Sobre essa nação, sobre esse povo, Senhor. Andarabastorabachê. Orabaxere, andarababarabaxê. Ori, andarabaxere, cantorababarabaxê. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. Portanto que falhamos, Senhor. Mas que a tua esperança e a misericórdia venha sobre as nossas vidas. Verdade. Venha sobre essa nação, Senhor, novamente. É o que clamamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor agora. Eu vou colocar um louvor e nós vamos adorar o Senhor. Amém, queridos? Abra teu coração. Vamos deixar o Senhor agora entrar na nossa vida, entrar no nosso coração. Amém? Eu gosto muito desse louvor porque ele fala: a casa é sua. Amém, queridos? Aleluia, Senhor. Rei da glória. Tu és o Rei da glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Adore aí, adore aí. Feche seus olhos, adore o Senhor. Você é bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A casa é sua. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Se esvazie de você nessa noite. Se enche da presença do Senhor. Me esvazio. Deixe que Ele conforte o seu coração. Traga alegria novamente. Oh, aleluia. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir, Senhor. Diga para Ele, diga para Ele. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, chama Ele para entrar. Chama Ele para entrar agora na sua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos Essa casa é sua, Senhor. Jesus, essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa Deixa o Senhor entrar agora na sua casa. nós deixamos ela pra Deixa o Senhor entrar. Eu profetizo sobre a tua casa agora a presença do meu Senhor. Eu profetizo agora sobre a tua casa. Eu profetizo na tua casa fartura. Eu profetizo na tua casa que peste nenhuma chegará até tua tenda. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Apareça o Senhor. Que o nome dele cresça. Oh, você é sacerdote real. Você é sacerdote real, querido. Profetiza na tua casa. Profetiza na tua casa vida. Profetiza na tua casa que não vai irá faltar nada na tua casa, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É o que profetizamos agora. Oh. Que o teu nome cresça. Oh. Enche
apareça, que teu nome cresça. Darabashere, cantorababarabaxandaraba. Vem me incendiar. Darababarabaxere, cantorabaxandaraba. Oh, deramachore, dirabaxere, daraba. Oh, Senhor, Ele está aqui. Essa casa é sua casa, nós Tu és lindo, deixamos Senhor. ela pra você. Tu és lindo, Senhor. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa É sua casa, nós deixamos pra ti, Senhor. Ele reina, ele vive, ele ressuscitou, ele é o Rei da glória, ele é o Rei da glória. Não há nada maior do que o Senhor, nada impossível para ele, nada impossível. Todas as coisas são possíveis para ele, todas as coisas são possíveis para o nosso Senhor Jesus. Para Deus, nada é impossível. Vem nos incendiar, Senhor. Não canse de adorar ao Senhor. Não canse de adorar a Ele. Não canse de adorar o único que é digno. Toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Vem nos incendiar, Senhor. Nos incendei nessa noite. Nos incendei, Senhor. Oh, rababarabaxere, darababarabaxere, damarabaxere. Oh, rendarabaxere, darabaxere, cantoraba. Oh, diramaxere, darababarabaxere, darabaxore, cantorabaxere, daramabarabaxore. Aleluia. Lindorabaxere, cantorabaxere, lindaraba. Nós deixamos, Jesus. Lindarabachere, rababarabaxore, cantoraba. Era Tu marababarabaxore. és o morador, Jesus. Tu és o morador. Lindarabarabaxere, daraba. Tu és o morador, Jesus. Lindarabarabaxere, cantoraba. Pega o óleo. Pega o óleo ali. Queridos, nós vamos fazer um ato profético agora. Que essa unção que vai ser derramada sobre essa bandeira agora. Esse ato profético o Senhor acabou de tocar no meu coração. Venha ser como o bálsamo do Senhor. Como a unção do meu Senhor. Caindo sobre essa nação novamente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ore, machore, cantoraba, baraba, che. Ore, daraba, che, daraba. Ore, ere, chore, narama, che. Oh, o Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. Nós declaramos. Declaramos, Senhor. Ore, machore, Esta andaraba, nação pertence a Jesus. pertence a ti, Senhor. Ore, mabarabaxa, esse óleo que foi derramado, Senhor, representa a tua unção, meu Pai. O avivamento, Senhor, que será derramado sobre essa nação novamente. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar agora, queridos, um momento maravilhoso. Eu não sei você aí de casa, mas eu tô chapada, gente. Amém? Vamos passar agora para a palavra. Nosso querido apóstolo Ricardo Costa. Amém, querido? A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos. É uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez para mais um culto online. Nós temos vivido nesses últimos tempos momentos difíceis. Nós sabemos que
diante de toda essa situação que tem acontecido diante não só do Brasil, mas diante de todo o mundo. Só que a igreja, ela não... A igreja, eu tenho visto isso. Ontem eu estava numa live, e nessa live que eu estava transmitindo para o pessoal lá da Europa, uma live pelo meu Instagram, eu até comentei a respeito disso. Hoje em dia, a igreja, ela não tem ensinado aos membros, não tem ensinado às suas ovelhas a elas lerem os tempos e as estações, né, do que tem acontecido no mundo. Poucas pessoas têm se atentado a essas questões. E, às vezes, tem líderes que até conhecem, mas quando vão ensinar para a igreja, às vezes a igreja ela não está preparada para isso. Ou, por outro lado, muitas das vezes a igreja, as ovelhas elas não querem receber esse tipo de ensinamento. Isso eu tenho visto acontecer muito. Tá? Deixa bem baixinho. Isso. Eu tenho visto isso acontecer muito. Às vezes líderes que sofrem porque eles querem dar um alimento melhor, mas muitas das vezes as ovelhas elas chegam dentro da igreja com um certo grau de rebeldia. Eu vou colocar esse nome, não era esse nome que eu queria usar, mas vou usar esse nome para tentar explicar para você a respeito disso. Algumas ovelhas chegam na igreja com um certo nível de rebeldia, porque é aquele tipo de filho que há dentro. Veja, nós somos filhos. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são considerados filhos de Deus. Aleluia. Então nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mas você já observou que, já viu aquelas crianças, aqueles adultos, aqueles pais, que eles têm filhos, aqueles filhos mimados, que eles começam a chorar e eles querem algo do Senhor, e quando Deus, ou melhor, querem algo dos seus pais, e quando o pai não dá, ele faz aquele escarcéu, ele esperneia, ele grita, ele chora, ele chama atenção no shopping, aquela coisa. Você já viu esse tipo de cena acontecendo? Uma vez eu vi, eu estava indo num shopping, acho que era num shopping, eu não lembro onde bem que eu estava, eu sei que eu vi uma cena dessa, onde a criança queria algo dos pais, e o pai não dava, e ele rolava no chão, gritava, fez aquele fuzuê ali, chamando a atenção de todo o shopping. E era algo assim que era feio. Na verdade, era feio. Para mim era feio. Talvez para o pai daquela criança não era a coisa mais normal. Mas para mim era feio. Aquilo chamou minha atenção e eu achei muito feio aquilo. Então, isso daí foi uma coisa que aconteceu na questão secular. Mas na questão espiritual, infelizmente, isso acontece no dia de hoje. Verdade. Tem muitos filhos extremamente mimados. Verdade. Né? Então, vamos lá, vamos voltar para o contexto que eu estava falando. Eu estava dizendo que, às vezes, tem líderes, tem pastores que estão preparados para ensinar sobre essa leitura do tempo e das estações do que está acontecendo no mundo. Mas vem os filhos, as ovelhas, com um certo grau de rebeldia e de mimo, que eles não querem receber aquele tipo de ensinamento. Uau. Eles querem receber somente o ensinamento que convém a eles. Verdade, verdade. Veja, ter fome de Deus, Deus ele é poderoso em sua Aleluias. magnitude, poderoso. Aleluia. A gente tem que ter fome de Deus, mas tem gente que escolhe o tipo de coisa que quer comer, sabe? E coloca verdade, ali na Afonso. mesa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa chata em relação a alguns tipos de comida. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu não gosto de alho. Eu não gosto de alho. Eu costumo dizer que alho não é de Deus. Eu não gosto. E não é uma coisa que eu não gosto de agora. É uma coisa que eu não gostava de sempre. Desde criancinha. Minha mãe fazia comida para mim. Colocava alho, eu não comia. Criança, bebê. É um negócio ruim na boca da gente. Quando eu casei, minha esposa, ela começou a colocar alho escondido na minha comida, porque achava que era frescura. O que aconteceu? Eu comecei a emagrecer porque eu não comia. Até que eu descobri que ela estava fazendo isso e eu fiquei bem chateado na época com ela. Foi mesmo. Só que hoje eu cheguei num ponto que às vezes a gente vai ministrar, eu viajo esse Brasil todo e o mundo, e às vezes Glória eu chego a Deus. num lugar que eu vou ministrar e eu vou comer na casa dos pastores. E lá eles põem a mesa, faz aquela comida, coisa mais legal. Só que adivinha, o principal tempero daquela comida é o quê? Alho.
e eu odeio alho. Eu não gosto de alho. Mas eu tô ali e eu simplesmente vou obedecer uma palavra que está na Bíblia, que diz assim, quando a gente for fazer missões, sentar à mesa e comer tudo que for posto à mesa, Aleluia. não reclamar. Verdade. Então eu simplesmente como, mesmo sem gostar. Eu não Verdade. escolho, eu vou lá e como, porque aquilo ali eu acredito que foi uma refeição servida pelo próprio Senhor, que tocou Amém. no coração daquelas pessoas para Amém. servir. Amém. Então veja bem, vamos voltar para o contexto. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas só querem, ela quer escolher aquilo que ela quer comer. Não, Uau. eu só quero comer se for isso, se não Uau. for isso, se for isso, se for isso aqui. Então, Poderoso, quando apóstolo. vem uma palavra de direcionamento, ensinando a igreja para o que ela precisa fazer, não vai ninguém na igreja. Uau. Já observou que quando é culto de estudo, vai 3. Verdade, oração também. Quando é culto de oração, vai 2. Verdade. Quando é culto quando é culto da revelação, Nossa. chove. Culto do manto profético. Uau. Nossa, brota gente até pelos buracos da parede da tomada. Verdade. O culto do milagre também vai muita gente. Então as pessoas elas tendem a escolher o que elas querem de Deus. Uau. Eu costumo dizer, aceitar Jesus como seu Salvador é fácil, porque você está recebendo algo que Ele está te dando, a salvação. Mas aceitar Jesus como Senhor é difícil, Uau. porque aceitar Jesus como Senhor, você tem que se submeter àquilo que Ele tem para colocar sobre a tua vida. Arabaxori. E nem todo mundo está disposto a isso. Verdade. A pregação de hoje, o contexto do que eu quero falar contigo, tem muita coisa legal que eu queria compartilhar com você. Amém. Porque, veja bem, muitas pessoas elas têm se perguntado, e isso é uma coisa que eu me perguntava no início, a bispa se perguntava no início, e todo recém-convertido tem a mesma pergunta. Por que a gente ora e não recebe de Deus? A Bíblia diz assim, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque você pediu mal. Então você tem que saber que tem uma forma de pedir. Tem que saber pedir de forma correta. Porque se não pedir da forma correta, não vai receber. Verdade. Ponto. Isso daí é o óbvio, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Então a gente se pergunta, bom, então se eu estou orando tanto e não estou sendo respondido, é porque eu estou pedindo mal. Uau. Não parece mais... Tudo que eu vou falar a respeito de hoje tem a ver com oração. Nós estamos passando por um período de pandemia e o que nós mais temos visto nas mídias sociais, nos YouTube da vida, Facebook, Instagram, Twitter, em canais de televisão, todo mundo falando sobre oração. Hoje, por exemplo, domingo, que é um dia que foi decretado aí um jejum nacional, um jejum no mundo, não só no Brasil. Para quem não acompanha as notícias, não sabe do que está acontecendo aí fora, mas não é só o Brasil que aderiu a esse jejum. Teve a Alemanha, teve a Guatemala, teve outros países, muitos outros países aderiram aos Estados Unidos. Glória a Deus, Senhor. Qual foi outro país da Alemanha que eu estava vendo? Eu acho que foi, eu não lembro qual foi. Enfim, mas muitos outros países estão aderindo esse dia de hoje como jejum e oração por conta disso. Mas mais do que orar, nós temos que saber princípios que nós precisamos ativar na nossa vida para que essa oração ela surta efeito. Amém, Jesus. A questão que eu quero que você entenda logo de cara, que a oração ela mexe, ela tem o poder, uma oração bem feita, ela tem o poder de mover a mão de Deus ao favor daquilo que a gente está pedindo. Veja, se eu perguntar para você, você crê que a oração tem poder? Aleluia, eu vou te perguntar de novo, você crê que a oração tem poder? Eu creio. Acredito que todas as pessoas creem. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que você também crê que a oração tem poder. Amém. Agora eu te pergunto uma coisa. Se você acredita que a oração ela tem poder, de verdade, todas as vezes que você passou por alguma situação difícil, a tua primeira opção foi orar? Uau. Ou foi procurar outra coisa? Eita, forte. Porque é certo que nós acreditamos, se eu perguntar,
vou colocar aí, 90% das pessoas vão dizer que acreditam que a oração ela tem poder. Aleluia. Que a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos para lutar contra as adversidades da vida. Amém. Nós acreditamos, mas nem sempre nós colocamos a oração como a primeira, a principal arma para esse objetivo. Outro dia me perguntaram assim, Apóstolo Ricardo, você é um cara que você tem um ministério muito focado no milagres, nas curas, no milagre, no poder de Deus. Por que a gente não tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, grandes milagres extraordinários, né? Como a gente vê lá na África, por exemplo. Forte. E aí a resposta que eu dei para ele foi justamente essa. Porque aqui no Brasil nós não temos somente a oração e o poder de Deus como recurso. Uau! Na África, nos outros lugares, o único recurso deles é esse. Então eles Poderoso. correm para isso. Poderoso. Só que aqui no Brasil não. Se você sente uma dor de cabeça, a tua primeira opção não é orar. A tua primeira opção é ir onde? Na farmácia comprar um Dorflex, um Anador, um paracetamol, uma dipirona. Verdade, apóstolo. É ou não é? Verdade. Eu estive ministrando no Rio de Janeiro, numa cidadezinha bem pequenininha, e era só mato. Atrás da igreja tinha mato, do lado era mato, do outro lado era mato, e na frente era um pasto. Encontraram uma mulher desmaiada no meio da rua, Uau. apagada, e levaram essa mulher carregada lá para a igreja. Quando chegou lá, o meu obreiro, que estava comigo lá para me ajudar, ele vai e pergunta, o que aconteceu com ela? Eles disseram, encontramos ela apagada, caída no meio da rua, não sabemos o que aconteceu. Então ele olhou e falou assim, então pega ela e leva agora para o hospital. Eu olhei para a cara dele e falei assim, cadê a tua fé? Deixa eu ver. É onde que aperta aqui? Não, pode deixar, pode deixar. A gente está vendo aqui se não vai parar. É porque deu ali, o tempo ele começa a piscar, mas aí depois ele reinicia. Vamos lá. Amém. Então eu olhei para ele e perguntei assim, ô querido, aonde está a tua fé? O que você fez com ela? Aonde você colocou a tua fé? Volta lá e vai buscar a tua fé. Deixa eu ver. Ainda tá. Falei, volta lá e vai buscar a tua fé. Eu não sei onde você perdeu ela. Volta lá, vai buscar e traz a tua fé aqui, porque nós vamos precisar dela para orar. E naquele momento, olha só, era uma cidadezinha pequenininha, no meio do mato, não tinha nada. Então, a única opção, era um domingo, à noite, a única opção que tinha era ou a oração, o poder de Deus sobre a vida daquela mulher, ou então ela poderia morrer ali. Uau. Naquele momento nós oramos e ela pulou dali com o demônio, nós expulsamos o demônio, ela foi restaurada. Aleluias. E ela foi Glória a totalmente Deus. curada e liberta ali naquele Aleluia. dia. Então veja bem, a oração, ela faz a mão de Deus se mover ao nosso favor. Amém, Mas não é Jesus. qualquer oração. Nós estamos vivendo um momento que hoje, por exemplo, está todo mundo orando, praticamente jejuando por conta que a mão de Deus se mova para acabar, para terminar com essa praga. Aleluia, Jesus. E eu acredito que isso vai acontecer. Eu creio, Eu Senhor. acredito nisso. Acreditamos. Mas não é qualquer oração. Tem a oração que precisamos fazer. Amém. Veja bem, a primeira coisa, eu vou te dar somente 2 princípios aqui que nós precisamos e quando nós aplicamos esses princípios, o que acontece? A primeira delas, gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E eu vou ler aqui que é para a gente não perder muito tempo. Diz o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe. Amém, Jesus. Então, não adianta somente a gente orar sem crer que Deus existe. Verdade. Então, Verdade, o primeiro princípio que nós precisamos ter é a fé. Aleluia. Isso não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso. A fé é o primeiro ingrediente, é o ponto principal, ponto de partida, pelo qual, para que a gente possa exercer uma oração poderosa, Aleluia. uma oração verdadeira. Glória a Deus. A fé. Agora, existem 2 outras coisas
existem mais, ou melhor, tem muitos mais, mas eu quero contar só 2. A primeira é a fé. E o segundo pilar que a oração ela tem que exercer. Eu quero ler 2 textos para dar essa introdução, porque eu ainda nem comecei a pregar. Uau! Que forte, apóstolo. Primeiro texto vai estar lá em Mateus, capítulo 15, versículo 7 em diante. Mateus 15. Mateus 15, versículo 7 em diante, diz assim, é uma exortação, é um puxão de orelha de Jesus. Ele diz, hipócritas, Uau. bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, Uau. mas o seu coração está longe de mim. Olha só. Forte, poderoso. Segundo texto. É lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12 em diante, diz assim. Jeremias 29, 12 em diante, diz assim. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscastes De todo o vosso coração. Aleluia. O segundo pilar para que uma oração ela seja poderosa e tenha realmente o respaldo de Deus é que não só a tua fé ela tem que estar 100% firmada que ele existe, que ele vai te responder, que ele vai te ouvir e que ele vai te responder, Glória a Deus. assim como também o teu coração tem que estar envolvido com ele. Amém, Tem que estar Jesus. entregue na mão dele. Querido, não parece, Verdade, Senhor. mas oração Poderoso. é eu digo que é uma oferta. Uau, aleluias. Porque na oração tu coloca a tua fé, mas tu coloca entregando o teu coração para ele. Aleluia, Jesus. Porque sem isso acontecer, não tem resposta. Veja bem, pessoas autossuficientes, elas não oram. Pessoas autossuficientes, elas não oram. Por quê? Porque elas acreditam que a proteção delas está naquilo que elas possuem. Uau, que forte, apóstolo. Que triste isso. Que forte. Pessoas autossuficientes não oram. As grandes, se você observar, as grandes potências do mundo, elas têm a vida delas. Não, ou melhor, eu vou falar outra coisa. Quanto que a gente tem visto que grandes potências, que elas têm como a sua única segurança, o dinheiro, a economia tão forte que elas têm. Uau, verdade. A tecnologia que elas têm, elas se acham imbatíveis. E quando as coisas começam a sair do eixo, é quando elas percebem que nada do que elas têm é o suficiente para livrar elas do mal. Somente Deus Aleluia. pode nos livrar. Aleluia. Ô, igreja. Aleluia. Deus poderoso. O incrédulo também não ora. Porque ele vai orar a quem se ele não acredita? Os ateus. E eu quero trazer aqui, agora eu começo a pregar porque eu quero trazer para você a história de uma pessoa na Bíblia. Uau. A Bíblia me fala da história de um cara, de um rei, que era o rei Ezequias. Que forte. Ele chegou ao poder com 25 anos, ele assumiu o trono. Bem novo, bem jovem. Assim eu vou dizer quase da minha idade, né? E quando o rei Ezequias ele entrou, ele viu que a situação estava crítica, ele tomou providências. Uau. Ele derrubou os altares pagãos que tinha, os altares a outros ídolos. Ele derrubou, ele acabou. Ele reabriu o templo que estava parado. Ele trouxe a leitura do Torá, ele restituiu a leitura do Torá, da palavra de Deus, Que forte. que tinha na época. Glória a Deus. Ele voltou a celebrar a Páscoa. Aleluia. E tudo isso que ele fez, Deus se alegrou. Amém. Deus se alegrou Verdade. tanto dele que a Bíblia diz que Deus começou a prosperar ele. Tudo que ele fazia dava Verdade. certo. O rei Ezequias, ele construiu um sistema de irrigação de água encanada
dentro daquela cidade, dentro daquele lugar, daquele território, que até hoje existe isso. Até hoje, Que esse forte. sistema é usado. Que interessante. Ele canalizou a água por dentro da cidade, pelos muros, por dentro dos muros da cidade, que tinham os muros que protegiam a cidade, e a água era encanada, ela ia para dentro da cidade. A ponto que, se eles enfrentassem alguma guerra, eles estavam protegidos pelos muros e eles estavam protegidos porque eles tinham recurso. Uau. Deixa eu ver Poderoso. se não acabou ali. Não, ainda tá. Poderoso. Isso é muito sério. Porque veja, Uau. quando que um inimigo ele pode vencer facilmente um povo? É quando ele começa a interceptar os recursos, Exatamente. principalmente a água Uau, e poderoso, o hein, alimento. gente? Se ele Poderoso. interceptar os recursos, água e alimento, ele vence aquele povo rapidinho. Uau, Você sabia que uma das estratégias de Satanás forte, Senhor. para te desviar da presença de Deus é quando ele ataca a tua vida financeira? Uau. Porque ele atacando a tua vida financeira, ele vai te deixar sem recursos. Ele vai te deixar sem dinheiro para Que comprar poderoso. comida. E aí ele consegue te desviar da presença dele. Uau. Por isso que tem muita gente que vai em cima e briga quando a gente fala a respeito De- de de- prosperidade. A respeito de oferta, né? É, de dízimo. o diabo se levanta logo, pega as pessoas para falar. Uau, Né? Mas o poderoso. assunto daqui não é esse hoje, não. Mas então vamos lá. E Ezequias, ele criou um sistema que protegia aquele povo. Que eles tinham, mesmo que se eles estivessem sob ataque, eles tinham recursos, porque eles tinham água e tinham a proteção ali daqueles muros. E olha só, e sempre, e ele fez isso, e quando ele fez isso, ele começou a abençoar aquele povo. Uau. Mas olha só que coisa. Todas as vezes que a gente começa a fazer algo em prol de abençoar o povo, Satanás ele não gosta. Oh, é forte. Sempre Satanás se levanta para tentar parar você. Já aconteceu Verdade. de você um dia se levantar e pensar assim, não, eu vou ajudar, por exemplo, o pastor da minha igreja. E parece que quando você começa a ajudar, por exemplo, na igreja, o teu pastor, ou começa a ajudar alguém, parece que começa uma luta tremenda. E você pensa, É meu forte, Deus, eu estava pô. tão bem agora, foi só eu começar a ajudar, o diabo começou a levantar. Aí começa a colocar uma vozinha, o próprio diabo fala na mente, diz assim, ó, é melhor você não ajudar não, porque aquela pessoa lá, ela tá sobre influência do diabo. Então Vai o vir diabo tudo que pra tá você. nela vai vir tudo para você. É verdade, Não isso é daí. isso Já não, vi muita querido. gente. É que todas Fala as isso. vezes que o diabo vê que você está levantando para abençoar alguém, o diabo ele vai tentar se levantar para parar isso, porque É ele verdade. sabe que através de você abençoar outro, Aleluia. Deus vai te abençoar muito. Aleluia. Porque Deus ele não quer te dar uma bênção, Deus quer te transformar em um Oh, abençoador. A aleluia. palavra de Deus diz: seja tu uma bênção. Não Aleluia. diz tenha tu uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Poderoso. Então, Ezequias, ele foi um rei que ele foi um rei abençoador, que abençoou o povo, que prosperou, porque o coração dele estava na mão de Deus. Um certo dia, os assírios, o rei Senaqueribe, esse era um povo que eles eram sanguinários, era um povo sanguinolento, era um povo sangue nos olhos. Faca na Era um caveira. povo, não, isso era um povo do capeta. Sim, mas... Era do capeta, porque faca na caveira eu digo que é coisa de Deus. Ah, tá. Sim, sim. O lema da sala de mentoria, É. né? Mas esse era um povo do capeta. Meu Eles Deus. eram tão ruins, eles eram tão Perversos. tiranos e perversos, que quando eles destruíam o povo, Meu Deus. a história conta que eles foram em Samaria e destruíram Samaria. Eu não sei se foi Samaria, eu não lembro. Eu estou tentando lembrar se foi Samaria. Eu acho que não foi Samaria. Eu sei que eles foram em um lugar, eu não lembro agora, depois eu procuro. Eles matavam as pessoas, decapitavam, e eles colocavam a cabeça da pessoa na lança, na frente das cidades, para que quando o pessoal passasse, Ficasse com medo. não, aquilo lá era para dizer assim, ó, ninguém aqui pôde conosco. Meu Deus.
Acho que foi em Samaria mesmo que eles fizeram isso. Que eles pegaram, inclusive, depois que eles destruíram a cidade, eles mandaram outras pessoas para aquela cidade para povoar, para dizimar os costumes daquele lugar. Foi algo terrível. E aquele povo, os assírios, não eram os sírios, eram assírios, eles eram um povo do capeta. E a Bíblia diz que eles foram até o reinado lá, a terra onde estava o rei Ezequias. E quando chegou lá, na terra onde estava o rei Ezequias, eles pegaram e eles mandaram um mensageiro. Mandaram uma carta. Um carteiro lá com a carta, uma mensagem dizendo assim, ó. Ou se entrega, ou a gente vai entrar e vai matar todo mundo. Vai destruir essa cidade. Deixa eu ver se não acabou aqui. Nós vamos acabar com essa cidade. A história conta que eles colocavam pessoas ao redor dos muros da cidade, gritando em alta voz e blasfemando contra aquele povo. Blasfemando contra eles. E mandaram essa carta. Aí olha só a posição do rei Ezequias. O rei Ezequias foi lá, pegou a carta, leu a carta. Depois que ele leu a carta, a história conta que Ezequias vai, se esconde lá no quartinho dele. E lá no quartinho ele pega aquela carta e mostra para Deus. Eita! E diz, Aleluia. Deus, eu acabei de ler essa carta e você tem que ler ela também. Oh! Aleluia! Só que Deus já tinha lido ela. Porque Deus conhece tudo. Aleluia! Aí olha o que Deus fez. Deus vai e manda um profeta, o profeta Isaías, até Ezequias. Glória a Deus. Com um recado, e o recado que Deus manda para ele é assim, ó, não se preocupe. Oh. Porque da mesma forma que eles vieram para cá, a mesma forma que eles vieram, eles vão bater em retirada. Aleluia! Resista. Olha o que Deus, a mensagem que Deus manda. Resista. Resista. Fica firme, porque eu vou pelejar no teu lugar. Oh, glória a Deus! Aleluia! A história conta que naquele dia 185 mil pessoas morreram. E não foi por guerra, nem por arma humana. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio passou sobre aquele arraial dos assírios e todos foram exterminados. Todos morreram. Aleluia! O que eu quero dizer para você, o que eu vejo com esse texto, é que Deus ele é poderoso e suficiente para intervir em qualquer que seja a situação que você estiver. Aleluia! O Deus que eu conheço, ele tem poder para destruir, para desconstruir, para desfazer todas as ciladas do diabo na sua vida, para que a glória dele Recebe a seja igreja. manifestada através de você. Aleluia! Aleluia, Senhor. Mas o Ezequias, ele só teve essa vitória. Deixa eu ver se não acabou. Não. Mas Ezequias só teve essa vitória por uma coisa, por uma questão. Ele só teve vitória porque ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Ezequias buscou a Deus. Às vezes a gente olha para a nossa situação e olha a luta partidária e política que está tendo. Verdade, apóstolo. Triste. Eu acho incrível isso. Triste. Eu acho. Nós estamos vivendo. A China, quantos morreram? A Itália, quantos morreram? Na Espanha, quantos morreram e estão morrendo ainda? Em Sim, Portugal, mas o povo está na unido. França, na Suíça, na Alemanha, Muitos já nos morreram. Estados Unidos. Muitos. E nenhum desses países pediram o impeachment deles, Exatamente, dos presidentes. O povo, On- na verdade, se uniu, né, apóstolo? Ontem eu recebi, Contra o vírus, né? ontem eu recebi uma chamada, não dá nome. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, uma pastora que eu tenho treinada lá da Europa, Sim, me ligou, pediu oração porque ela contraiu o vírus. o vírus e está isolada. Mas nenhum desses países que morreu tanta gente, ninguém pediu o impeachment. Pediu o impeachment
dos seus presidentes. Verdade. Agora, aqui no Brasil, 47 mortos que tinha a última pesquisa, O povo já estava querendo o povo estava pedindo o impeachment do Bolsonaro. a oposição, né, apóstolo? É. A oposição, Aí- a gente sabe, né? Aí, olha só, um profeta, um homem de Deus, que foi o Luiz Hermínio, Sim. ele vai lá, ele, com a influência que ele tem no país e no mundo, Glória a Deus. ele vai e abre a boca e diz assim, ele pede ao povo para que entre no jejum e depois ele manda essa palavra para o presidente, diz, presidente, chama o povo para um jejum. O presidente ouviu o profeta Aleluia. e manda o povo jejuar. Entra muito forte, crentes, pessoas que viram isso e começam ainda a rebater e dizer que antigamente os profetas. reis ouviam os profetas. Hoje é o profeta que está ouvindo o presidente. É. Não Pedindo- viu a ordem. Quem pediu primeiro o jejum foi o Luiz Hermínio, o profeta. Aleluia. Que o Senhor estabeleceu nessa nação. Aleluia, O presidente Jesus. atendeu. Aonde na história? E eram crentes. E ao invés de se juntar a nós nesse poder, nessa oração, está criticando. Mas não está fazendo nada A no Bíblia reino, diz né, apóstolo? feliz o país, feliz a nação, cujo o Deus é o Senhor. Isso é histórico o que está acontecendo em nosso país. É verdade, gente. É hora de acordar a igreja. A oração tem o poder de mudar o decreto. Aleluias. Vamos continuar lendo um pouco a respeito da história do Ezequias, do rei Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 20, eu vou ler esse texto e eu vou ser breve na conclusão dessa mensagem. Diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Naquele dia, adoeceu Ezequias mortalmente, ou seja, de uma doença que ia matar ele. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja, Deus mandou um profeta para dizer para Ezequias: tu vai morrer. Então põe ordem na tua casa antes de tu morrer para deixar as coisas organizadas. Forte, apóstolo. Forte. Forte. Olha o que Ezequias fez. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, eu suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom. Peraí, vamos ler de novo. Ó Senhor, suplico-te lembrar que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías mais saído do meio do pátio, Isaías já tinha saído perto dele, estava no meio do pátio, ainda não tinha saído do palácio. Forte. Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias: capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E a tua mão do rei da Síria te livrarei. E a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse-me mais Isaías: tomai uma pasta de figo. E a tomaram, e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isso te será sinal, para que de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus para trás. Uau. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus.
Não seja assim, mas volte à sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que ele tinha declinado no relógio de sol de Acás. Forte. O profeta foi dar o recado. Olha Forte, só, Jesus. olha só isso aqui interessante. Ezequias era um rei que ele estava na vontade de Deus, Sim. tudo certinho. Só que chegou os dias da vida dele acabar. Deus é o detentor do tempo Aleluia. e de tudo, da vida e da morte. Glória a Deus. Deus manda o profeta, vai lá nele e diz assim, vai lá e diz pro rei para ele pôr a ordem na casa dele, porque os dias dele acabou na terra, ele vai morrer. O profeta vai lá e diz assim, ei, se prepara, arruma a casa que tu vai morrer. Eita, Jesus, poderoso. Ezequias vai lá, a Bíblia não diz que ele estava murmurando, a Bíblia diz que ele chorou. Quem gosta de morrer? Ninguém. Você quer morrer? A Bíblia diz que ele chorou, pôs a cara na parede. Eu acredito. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele estava deitado, encostado na parede. Uau, apóstolo. E quando vem o recado, ele põe a cara na parede, no pó, e vai orar ao Senhor e chorar, dizer, Senhor, eu estive aos teus caminhos, eu era reto segundo a tua vontade, eu fui agradável aos teus olhos. Para ele chegar e dizer com tanta certeza, eu fui agradável aos teus olhos, é porque ele sabia que tudo que ele fazia estava reto diante de Deus. Uau, aleluia, poderoso isso. Ele não foi murmurar, Verdade. ele foi dizer, eu fiz reto, eu fui Uau, reto. poderoso. Por isso agora eu suplico, Senhor, que o Senhor olhe para mim. Forte. Nesse tempo, o profeta nem estava saindo da casa. Deus volta para o profeta e diz, agora volta lá e diz para ele que agora ele vai viver. Eita, glória. Olha aleluia. só, se fosse no dia de hoje, viesse um profeta e dizer assim, ó, Poderoso. tu vai morrer. Aí depois ele sai, depois diz, ó, tu vai morrer. A pessoa ia dizer o quê? Mata esse profeta, porque esse profeta não sabe quem é que ele ouve. Não, você falou, vai viver, você falou, vai morrer duas vezes. Vai morrer e vai morrer viver. e vai viver. É. Eles iam pegar e fazer o quê? Pô, o profeta, mata o profeta, porque esse profeta aí não sabe não do que está falando. É verdade. Né? Só que a Bíblia Assim diz mesmo. para a gente fazer prova da profecia, Aleluias. prova da palavra. Glória Foi a o que Deus. Ezequias fez. Olhou o profeta e disse assim, o que me garante que realmente eu vou estar sarado? Que a palavra que você trouxe é verdadeira. Aí o profeta disse para ele assim, então o que você quer? Você quer que a sombra vá ou que a sombra venha? A nível de curiosidade, só para você entender. Existiam, naquela época, para eles entenderem o tempo, as horas, eles faziam, era uma espécie de um relógio que era movido pelo sol. Pela sombra, né? A sombra projetada do sol. Não se sabe como que era esse instrumento que Ezequias tinha, porque não sobrou nada para a história. Mas você deve ter visto as pirâmides. No Egito tem 3 grandes pirâmides que são muito conhecidas mundialmente, Sim. que é a Khépri, Khafre e Mycerinos. Sim. Se você já viu o retrato de uma pirâmide, você vai ver que ela tem degraus. Uhum. A forma que o sol bate, aquelas pirâmides elas são postas em uma posição estratégica e o degrau dela também é estratégico, para que o Poderoso. sol quando bata na ponta, ela projete a sombra. E aquela sombra que é projetada, aquele degrau, cada degrau dela tem a ver com o tempo do dia. Você está me entendendo? Interessante, né? Então, o que acontece? Ele falou assim, então o que você quer? Que a sombra vá 10 graus para frente e eu volte 10 graus. Ele disse, bom, ela aí é fácil, porque o tempo já está correndo para frente. Então eu quero que volte. Em outras palavras, Ezequias diz assim, eu não quero que o tempo avance, eu quero que volte 10 graus. Que poderoso. A nível de curiosidade, isso daí é tão certo, mas é tão certo, que olha só o que aconteceu. A NASA teve uma época que ela foi fazer uma matemática na somatória aí dos planetas, do coisa lá, não sei bem o que foi. Eu sei que toda a conta que eles estavam fazendo não dava certo. A matemática dava errado. Então o que eles fizeram? Eles resolveram pegar e... Não, aí tinha uma pessoa da equipe da NASA que estava fazendo essa contabilidade. Ele lembrou da história que a Bíblia diz, que um dia Josué orou e o sol parou. Verdade. E ele lembrou dessa história também, que Ezequias, que regrediu 10 graus.
Então o que ele fez? Eles fizeram o cálculo desse tempo de Josué e mais o tempo dos 10 graus de Ezequias, e quando eles somaram com o cálculo que eles estavam fazendo, deu certinho. Que forte. A ciência Poderoso. comprovando que Que Deus poderoso. é o Senhor do tempo. Aleluia. Deus é o Senhor do tempo. Glória a Deus. Aleluia. Então o profeta, ele falou, o que você quer? Aí Ezequias falou, quero que volte. E assim aconteceu. Não deu nem tempo do profeta sair do palácio e a sombra já tinha regredido. Que forte. 10 graus. 3 dias depois, Ezequias já estava no templo, já estava cultuando, curado. A teologia conta que a enfermidade que Ezequias tinha era uma espécie de câncer na pele. Câncer era um tumor na pele. Que a princípio, para início, não tem nenhum. Quando ele é detectado logo, não precisa nem de quimioterapia. Faz uma cirurgia, arranca aquele tumor, é um tumor que fica na pele. Só que se ele propagar, ficar muito grande, ele enraiza e é letal. Era um câncer. Quando Deus quer fazer as coisas, ele faz do jeito dele. Poderoso. E a Bíblia diz que Deus mandou fazer o quê? Pegar a pasta de figo e colocar em cima daquele câncer. E a pasta do figo curou aquele homem. Aleluia, Jesus. A pasta do figo. Glória a Deus. Quando a Santo palavra Deus. de Deus, a resposta de Deus vem, Oh, aleluia, Senhor. ela muda decreto de Aleluia, morte. Pai. Oh, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. O que eu estou querendo dizer para você é que quando a gente liga essa televisão hoje, nas mídias, nos canais de comunicação, a gente tem até medo de assistir o que vai passar. Verdade. Porque a impressão que dá é que a gente vai ser contaminado pelo coronavírus assistindo televisão. Tem uma emissora aí. De tanta notícia ruim que dá. Jesus, não dá para assistir, não. O que eu quero dizer para você é que se você é uma pessoa que ora ao Senhor, você tem fé e você tem o teu coração totalmente voltado para Ele, o teu coração entregue na mão dEle, independente da circunstância que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, quando o teu coração está nele, a oração que você faz, então é Ele que vai reger a tua vida. Aleluia. É Ele que vai determinar o teu tempo. Não é coronavírus que vai te matar. E se o coronavírus te pegar, eu te garanto que não vai te matar, porque esse coronavírus vem sobre você, sabe para quê? Para te deixar mais forte. Oh, Para gerar anticorpos em você. Aleluia. Para deixar você mais forte. Poderoso. Ah, mas a crise está vindo. Se você é uma pessoa que tem o teu coração entregue na mão de Deus, então não é a crise que vai determinar a tua vida financeira. Aleluia. Porque a tua prosperidade vem dele. A tua Aleluia. prosperidade vem do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Vem do Deus Todo-Poderoso. O Deus que é dono do ouro, da prata, do diamante, Aleluia. dono de tudo. É Ele que vai sustentar a tua vida financeira. oh. Creio, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Mas tu sabe o que é colocar o coração 100% numa oração? Eu vou te explicar o que é. Eu vou dar exemplos vou dar um exemplo aqui da minha sogra. Eu tenho um filho e a minha sogra, que é a avó dele, ela era incrível como às vezes ele ia passar. Ela ficava com ele algumas vezes e era aquela coisa, a gente colocava os costumes e quando ele voltava de lá, ele voltava todo desacostumado. Verdade. E Ela mais fazia gordinho também. Fazia todos os costumes dele. Sim. Comprava brinquedo, doce, bala, não sei o que, um monte de coisa. E aí, uma vez a gente pergunta, mas por que você faz todos os gostos dele? Ah, porque, olha só. E aí, quando ele falava com ela, ele era bem pequenininho, ele falava no telefone, dizia, vovó, tô com saudade de você, vovó. Você consegue imaginar o que ela sentia toda vez que ele chegava perto dela? Uau. E que ela sentia o amor que ele tinha por ela e o sorriso toda vez que ele via ela. Que forte. Será que quando Deus olha para você,
que ele vê em você quando você vê ele? Será que ele olha para você e vê um sorriso estampado quando você chega perto dele, um sorriso estampado simplesmente por estar na presença dele? Ou o que ele vê de você é um cenário de o tempo todo murmurando, reclamando, se jogando no chão porque Deus não te deu isso, porque Deus não te deu aquilo. Deus não me deu isso, Deus não presta. Porque tem gente que não recebe as coisas de Deus, que está pedindo para Deus e se joga no chão e só falta xingar Deus. Verdade. Filhos mimados, né? Filhos mimados. Voltamos ao início do conteúdo que eu estava falando. Dei uma volta para chegar até aqui. Poderoso, sim. Eu espero que essa situação tenha mudado hoje. Eu espero que essa palavra de hoje, a tua oração de hoje, ela tenha uma nova base. Porque eu sei que tu tem fé. Para você estar aqui na frente dessa tela me assistindo, você tem que ter fé. Aleluia. Verdade. Para ouvir uma pessoa, talvez você me conheça, mas tem gente que está assistindo, porque a gente talvez esteja transmitindo essa live ou pelo Facebook ou pelo YouTube, não sei para onde a gente vai transmitir. Mas para você estar aqui, talvez você não me conheça, mas que então você tem fé. Mas não basta ter somente fé. E não basta fazer uma oração somente declarando aquilo. Você tem que colocar o teu coração nessa oração. Amém, Jesus. Você tem que entregar o teu coração, ofertar o teu coração Amém. na mão dele. Amém, Jesus. Ofertar de verdade. Dizer, Deus, meu coração é teu. Aleluia, Senhor. Se entregue a ele. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. A palavra de Deus diz assim, ó. Eu preparei 2 versículos para encerrar o nosso culto, a nossa palavra. A bispa já leu. Uau, que Segunda forte. Crônicas 7,14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós estamos vivendo esse tempo e essa estação, Verdade. a qual o povo precisa se humilhar, precisa voltar buscar a face do Senhor. E a Bíblia ela diz assim também, olha, deleita-te no Senhor. Oh, aleluia. E eu satisfarei o desejo do seu coração. Deleitar-se no Senhor é ficar alegre com Ele, independente da situação. Ele é poderoso, maravilhoso. Eu quero, nesse momento, orar por você. Juntar a minha fé, a fé da bispa, a tua fé. Amém. Nós estamos em um propósito de oração e jejum. Eu estou em jejum desde ontem meia-noite. E eu quero orar por ti, eu quero declarar sobre a tua vida. Que o poder do Senhor venha sobre ti. Que o manto dele venha sobre ti. Que a misericórdia dele te alcance neste dia. Que alcance todos os lugares dessa terra. Que aonde essa live estiver alcançando, que aonde a minha voz chegar, que aonde essa imagem chegar, que o Espírito Santo entre nesse lugar e venha restaurar tudo. Que se houver alguma pessoa que foi contagiada pelo coronavírus, que esteja ouvindo essa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar cura divina. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que todo vírus seja exterminado. Amém, Jesus. Porque Amém. no sangue de Cristo há poder para exterminar esse vírus. Amém, Jesus. O antídoto para esse vírus é o sangue de Cristo sobre a tua vida. Amém, Jesus. Amém. Eu quero declarar que essa recessão econômica ela não alcance a tua casa, que a prosperidade do Senhor ela venha a ser abundante sobre a tua vida. Senhor, nós cremos em ti. Amém, Jesus. E eu rogo, Senhor, e oro e clamo, levanto a minha voz por esse povo brasileiro, Amém. por essa nação brasileira. Amém, Jesus. Senhor, um povo que é mais de 90% cristão, que acredita em Ti. Amém, Senhor.
E eu creio, Senhor, que é chegado um momento de avivamento. Oh, teremacherica. Um momento onde nós teremos o maior número de pessoas se rendendo a Ti. Aleluia, Jesus. Aleluias. Um momento, Senhor, onde líderes religiosos, Oh, onde pessoas independentes de placas, elas estão reunidas em uma só fé, em uma só voz, Oh, aleluia. orando e clamando para que o Senhor estenda a Tua mão sobre esta nação Oh, taramache. e sare esta terra. Aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Eu agradeço, Senhor, na certeza que o Senhor já abençoou cada pessoa que está assistindo essa live. Aleluias. Eu te agradeço pela cura que o Senhor está estendendo. Senhor, assim como o Senhor ordenou que colocasse a pasta de figo sobre o ferimento do rei Ezequias para restaurar a saúde dele. Nos dias de hoje eu sei que a pasta de figo que o Senhor está usando para sarar muitos são os profissionais da saúde. Aleluia, Senhor. Aqueles que o Senhor está colocando de frente, como posição de frente ali nos hospitais, Amém, Jesus. para atender. Verdade. Pai, eu quero te pedir por eles também. Aleluia. Que o Senhor venha a protegê-los com a tua unção protetora, o teu Glória a manto de Deus. proteção sobre eles. Verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, sou grato a Ti Amém. e te agradeço pela manifestação da Tua glória, do Teu Amém, poder Jesus. sobre essa nação e sobre o mundo, Amém. aonde essa live chegar. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Amém. Graças a Deus. Queridos, amém. Deus te abençoe. Queridos, nós estamos encerrando essa live, como todos sabem, por conta da questão da pandemia. Nós estamos transmitindo os nossos cultos unicamente online. A nossa obra ela precisa ser mantida, ela precisa estar de pé. O templo onde nós cultuamos, ele não é nosso, Verdade. ele é alugado e tem muitos custos. Tem muitos custos que nós precisamos manter. E nesse tempo que nós estamos parados sem ter culto, sem abrir aquele templo, mas as dívidas elas continuam. Verdade. Então eu peço a tua colaboração, você que gostaria de contribuir para essa obra se manter de pé. Nós vamos deixar nas descrições desses vídeos, né, o link. Você pode estar ofertando por cartão de crédito ou via depósito. Vamos deixar todas as informações, as contas bancárias, para você nos ajudar. Ok? Amém. Eu não quero que você pense somente que você vai ofertar porque precisa pagar a conta. Sim. Eu quero que você traga ao teu coração e entenda que você vai ofertar na obra do Senhor porque você ama a obra dele. Aleluia. Eu costumo dizer que quando nós temos aqueles cultos pentecostais que as pessoas pulam, gritam, falam em línguas, não é aí que a gente vê o maior nível de espiritualidade de uma pessoa. Não. O maior nível de espiritualidade de uma pessoa é visto justamente nesse momento da contribuição. Aleluia, Jesus. Porque é nesse momento que Deus vai ver aonde é que está o coração dela. Será que o coração dessa pessoa realmente está em mim, na minha obra, ou o coração dela está somente no bolso dela? Poderoso. Eu espero poder contar com a tua colaboração. Deus abençoe e até o próximo culto. Posso falar só uma coisa antes de encerrar? Apóstolo. Queridos, entenda uma coisa. Esse é o momento que você, como um membro, como ovelha, há muitos pastores que largaram tudo, queridos. Tudo, trabalho, vivem 100% da obra. Esse é o momento de vocês, como filho de Deus, vocês mostrarem quantos pastores, o seu pastor um dia, ele curou você, ele tratou as suas feridas. Ele foi um recurso para você em momento difícil. Verdade. E tem muitos pastores que estão sozinhos nessa caminhada, querido. Então, você que está assistindo essa live agora, você que não são nossas ovelhas, mas procure teu pastor, querido. Oferte na vida do seu pastor. Não somente uma oferta em dinheiro, mas oferte, ligue para ele, veja se ele está precisando de algo, se ele está precisando conversar. Estenda. Esse é o momento de você estender a tua mão ao seu pastor. Verdade. Amém, queridos?
Porque o que eu vejo esse momento é o momento que Deus está querendo unir a todos nós. É um tempo de união, querido. Então, o que eu peço para você nessa noite é: honre o teu pastor, honre a tua liderança. Não procure seu pastor somente quando você necessita de algo. É verdade. Mas esse é o momento de nós, como igreja, nós entregarmos algo também a esses homens de Deus, não é verdade, Verdade. apóstolo? Que tem se dedicado. Porque, queridos, essa crise, né, que eu digo que nós estamos vivendo, há muitos pastores, eu sinto no meu coração, o Espírito Santo tem pedido para me orar, para muitos pastores, para que não venham desistir. Porque não é fácil, querido. Nós que somos líderes, nós sabemos que não é fácil você manter uma obra, né? Todo o investimento que nós estamos fazendo aqui, mesmo que o culto seja online, mas tem um investimento com a internet, nós temos um investimento com aparelhagem, Equipamentos. né? Com equipamentos, né? Então tudo vai gasto. Então, querido, essa é a hora de você ajudar a sua igreja, você ajudar o seu pastor. Amém, querido? Orar pela vida dele, orar por essa nação, orar pela sua igreja. Aleluia. Amém. Posso contar com vocês? Glória a Deus. Muito obrigada por tudo. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele venha habitar na tua casa. Que esse culto hoje, que foi feito aqui, que nós fizemos em jejum, estamos em jejum e só vamos entregar esse jejum a partir da meia-noite. Nós vamos estar nesse jejum clamando pela tua vida, querido. Amém? Que a graça do Senhor venha encher a tua casa agora. Aleluia. Tenha uma boa noite e fique com Deus. Amém. Deus abençoe.